Olá, minha gente, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo isso. Eu sempre falo, eu esqueço que agora é vídeo, né? Não é áudio. Mas que a graça e a paz do Senhor estejam encontrando você nesse momento da sua vida, amém? Vamos lá meditar mais um pouco na palavra do Senhor, aprender com Ele, né? Ter uma direção para os nossos dias através da sua palavra. Então hoje nós vamos meditar nesse texto. Nosso texto base vai ser de Tiago 2,17. Em Tiago 2,17 a Bíblia está dizendo assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a sua fé sem obras, que com as minhas obras eu te mostro a minha fé. O que seria mais importante para a vida do cristão? A fé ou as obras? Não tem algo que seja mais importante, existem as duas coisas que são complementares. Aqui Tiago está sendo claro em dizer: fé e obras andam juntas. Mas eu ouso dizer a você que através da fé é que as obras começam a acontecer de uma forma espontânea e duradoura. Sabe, não é incomum, né, a gente encontrar pessoas que, mesmo numa caminhada cristã, elas têm algumas mudanças que não são duradouras, né? Às vezes a pessoa muda um comportamento, às vezes a pessoa muda alguma coisa na vida dela, né? Ela tenta ali na força do braço fazer essa mudança. E essa mudança não é sustentável, isso não dura, sabe? Passa um tempo, a pessoa desiste, a pessoa abandona. A pessoa às vezes diz: eu até tentei ser mais assim, ser mais calma, ser mais isso, ser mais aquilo, mas não deu, não consigo, não foi possível, né? E ela retorna ao seu estado anterior. Por que isso acontece, gente? Porque o que é mais importante em nós é a gente considerar que nós somos um espírito, amém? Se nós somos um espírito, toda transformação, tudo que é duradouro, tudo que realmente é eficaz, tudo que realmente é transformador começa dentro de nós, assim como a fé, né? Ela vem de dentro, e se vem de dentro, à medida, quanto mais fé, quanto mais palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais alimentada pela palavra eu sou, mais fé eu tenho, mais as minhas ações e as minhas obras vão acontecer de uma maneira espontânea. Não vai ser necessário eu imprimir tanto esforço, sabe? Eu imprimir empenho, eu suar para poder me transformar em alguém na minha própria força. Por quê? Porque a palavra de Deus é que é o combustível e o meio pelo qual essa mudança vai acontecer. Então, quando a gente entende que as duas coisas caminham juntas, a gente precisa entender que a gente precisa de alimentar as duas coisas. Já viu, crianças e adolescentes, normalmente quando você vai cobrar deles alguma coisa, às vezes a resposta é assim: mas eu já fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Às vezes ele não consegue entender que o pai, a mãe, o líder, né, o responsável, né, a autoridade, ele está cobrando dele uma mudança de comportamento. E ele acha que justificando com aquilo que ele faz, ele vai sair bem. E aí fica fácil de você entender. Se você, assim como eu, você é mãe, você tem filhos, ou você tem liderados, né? Você está à frente de algum grupo, de alguma coisa, você vai perceber que muitas vezes o que você está esperando é uma mudança de comportamento. Porque você sabe que mudando o comportamento, as atitudes também vão mudar. Mudando por dentro, o externo também vai mudar. Havendo uma mudança considerável, né, havendo uma mudança definitiva no espírito e na alma, as atitudes vão mudar, as obras vão mudar. Agora, o contrário é muito difícil de acontecer, gente, porque eu conheço pessoas, e acredito que você também conheça, pessoas que às vezes passou a vida toda sendo, entre aspas, mau caráter, mas tendo boas obras. E se o princípio da vida fosse só ter obras,
nós não precisaríamos do Senhor e do Espírito Santo. Nós não precisaríamos nem nascer de novo. Por quê? Porque você conhece pessoas que nem nasceram de novo ainda, que são pessoas que têm boas obras. São pessoas legais, são pessoas que fazem coisas boas, que contribuem em obras sociais, que fazem coisas boas para as pessoas, né? Então, aqui o Tiago está sendo bem claro, dizendo, ei, não é suficiente somente obras. A fé precisa de estar conectada com as obras. A palavra de Deus tem que estar junto. A unção tem que estar presente. Porque senão são só obras. Não dizem respeito a quem nós somos em Cristo. Então nós como cristãos, a gente precisa de ter essa preocupação. A gente precisa de se lembrar, sabe, que a minha transformação de vida começa dentro. E quanto mais eu me mudo dentro, mais o externo também vai mudar. Mas eu vou ficar, eu não consigo ser manso, eu não consigo frutificar nos frutos do Espírito, eu não consigo desenvolver os dons do Espírito Santo na minha vida, eu não consigo, não. Porque aí você está tentando fazer isso na força do seu braço. Você está tentando ser calma na força do seu braço. Você está tentando ser paciente na força do seu braço. Mas se você parar e disser, olha, na força do meu braço eu não consigo, mas eu preciso aprender o que a palavra de Deus diz a respeito dessas coisas. Eu preciso mergulhar mesmo, sabe? Ficar imersa nesse ambiente. Aí sim, você vai ver a palavra frutificando dentro de você. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor, Ele se comunica conosco através do Espírito. Porque Ele é um Espírito. Nós também somos um Espírito. Nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Só que quando nós andamos somente, lidamos com a vida somente na esfera do corpo ou das emoções, da alma, a gente fica nessa vida, sabe? De tentar fazer as coisas na força, tentar fazer as coisas com o conhecimento que a gente tem e não sai do lugar. Meu Deus, mas estão tantos anos e eu ainda continuo com as mesmas más atitudes. Quantas pessoas você já viu que dizem assim, não, eu não posso ainda ir congregar em uma igreja porque eu ainda faço isso, ou eu ainda faço aquilo outro. A pessoa fica esperando haver aquela mudança externa para ela poder se envolver com as coisas do Senhor. Quando na realidade tem que haver um outro tipo de pensamento. Quanto mais envolvida com o Senhor, quanto mais envolvida com a palavra, quanto mais envolvida no reino de Deus, mais eu vou sendo transformada automaticamente. E muitas vezes de uma forma até inconsciente. Quando você vê aquela atitude que você tinha antes, que te incomodava tanto, você já não tem mais. Quando você vê aquele comportamento que você teve talvez pela vida toda, agora você não tem mais. Jesus disse assim, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado, pelas palavras que eu tenho dado. Não tem jeito de se limpar, de se transformar, se não for através da palavra de Deus. Por isso Paulo insiste, né? E ele fala, rogo-vos, eu peço, eu imploro a vocês, se transformem. E como que vocês vão se transformar? Renovando a sua mente. Ele não diz, se transforme através das suas atitudes, muda seu comportamento. Não, ele diz, muda a sua cabeça. Quanto mais você mudar a sua cabeça, mais a sua vida vai ser transformada. Quanto mais você muda a sua cabeça pela palavra de Deus, mais você vai tendo suas atitudes transformadas. Mas você vai se tornando parecido com aquele que te criou. Mas você vai trazendo para você e vivendo, experienciando as coisas, ficando mais parecida com Jesus. Vendo o caráter de Deus se aperfeiçoando em você. Mas isso não é através de obras. E como eu disse, hoje não é incomum, né? Ver tanta gente tão preocupada com tantas coisas. Mas eu sirvo no ministério tal, mas depois que eu entrei lá,
Não sei quantas pessoas vieram, que isso, que aquilo outro. As pessoas estão muito preocupadas com o que elas estão fazendo para o Senhor. E pouco preocupadas em quem elas estão sendo para o Senhor. Sabe? Jesus, lá em João, ele diz que nós glorificamos ao Pai com as nossas atitudes. Ele disse: vocês glorificam a mim e ao Senhor e a Deus quando vocês fazem aquilo que eu vos mando. Como que nós glorificamos? Como que Deus é glorificado através da minha vida? Quanto mais eu me pareço com Ele. As obras são uma consequência de quem eu sou. As obras são consequência da minha mudança, da minha transformação diária, de intimidade e busca. E como que eu posso me parecer com aquele que eu não conheço? Como eu posso me parecer e ser transformada pela palavra de alguém que eu não sei qual é? Sabe, gente, isso tem algo que é importante para mim e para você. Não somente em 2026, mas em 27, 28, 30, 40, 50, sabe? É a gente considerar a palavra, se lembrando que ela, apesar de ter sido escrita por homens, ela é uma inspiração de Deus. Ela é um ensinamento do Senhor. Ela é uma preocupação do próprio Deus em deixar para mim e para você um firme fundamento para a gente andar em cima dela. E não somente produzir boas coisas, mas sermos boas pessoas. Sermos as pessoas que Ele realmente nos criou para ser. Sabe? Então, essa preocupação com aquilo que eu estou fazendo, sabe? Eu acho que muitas pessoas estão vivendo um momento na vida que elas precisam de parar e de se preocupar realmente, não com aquilo, assim, meu Deus, será que o Senhor está tão chateado comigo porque eu não tenho servido no ministério, porque eu não tenho, atuado na igreja, porque eu não tenho participado de uma obra social. Eu acho que a preocupação de todos nós, diariamente, e continuamente, deve ser: Senhor, será que eu estou sendo transformada, até chegar realmente de uma maneira que as pessoas, quando me veem, elas veem o Senhor, não somente através daquilo que eu faço, mas através da minha vida diária, nos lugares que eu passo. Será que realmente, quando eu chego nos lugares, as pessoas têm sentido a sua presença através da minha vida? Será que quando eu converso com alguém na fila do supermercado, a pessoa sai dali, sabe, leve? Ela sai dali realmente marcada pelo bom perfume de Cristo? Ou não? Eu sempre tenho que estar falando para as pessoas aquilo que eu estou fazendo. Você precisa de se lembrar dessas verdades. Deus está preocupado com quem nós temos nos tornado. Como eu disse, aqui a palavra está dizendo para mim e para você. Sabe por que o Tiago diz? Porque com as minhas obras eu te mostro a minha fé. Porque as obras de quem tem fé, elas são diferentes. Elas não são uma obrigatoriedade, elas são uma extensão de quem eu sou. Sabe quando você vê alguém que você fala assim: nossa, fulano é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, Você já viu como ele é generoso? Primeiro você fala que ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E aí depois você vê a característica da generosidade. Depois você pontua a característica da generosidade. Agora, ser generoso não é um atributo somente de filho de Deus, não. Mas todo filho de Deus que tem intimidade com Deus e honra a palavra e é transformado por essa palavra, vai desenvolver sim esses atributos, ainda que não tenha começado com eles. Às vezes, pessoas que no começo da sua caminhada de fé eram pessoas gananciosas, egoístas, narcisistas, mas aí com o passar do tempo, caminhando com o Senhor, elas vão aprendendo, elas vão sendo moldadas, elas vão sendo transformadas. E aí elas se pegam vendo: poxa, mas eu era tão apegada e hoje eu não sou mais. Eu pensava tanto em mim primeiro, hoje eu não penso mais. Hoje os outros, meus irmãos, a dor do meu irmão é como se fosse a minha.
Mas essa transformação só se dá através da palavra de Deus. Por isso, a minha insistência vai ser sempre essa. Se envolva com a palavra. Ouça a palavra. Medite na palavra. Jesus, ali, quando ele disse para Pedro, Pedro, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Jesus sabia que a caminhada de Pedro, né, que a nossa vida é um processo. E no processo, se nós nos mantivermos sobre a rocha e sendo alimentados pela palavra de Deus, no processo nós vamos sendo transformados a ponto de nós podermos cuidar dos nossos irmãos. Sem pensar em nós mesmos, sem, sabe, de realmente ter esse amor do tipo de Deus, habitando e fluindo através da nossa vida. Então, querido, eu sei que todas nós desejamos fazer coisas para o Senhor, né? Eu amo fazer coisas para o Senhor. Hoje eu estava conversando com meu marido pela manhã e estava falando para ele, eu falei, não tem para mim maior alegria do que falar da palavra, do que ensinar a palavra, do que estar envolvida com a palavra, do que, sabe, assistir, do que estudar a palavra. Gente, eu amo do fundo do meu coração. É um momento da minha vida onde eu me sinto mais preenchida e feliz. Mas eu sei que Deus não quer só isso. Deus quer que isso seja sabe, faça tão parte da minha vida, que as minhas obras e a minha fé sejam tão misturadas que a gente não saiba mais onde começou a obra e onde está a fé separada, sabe? Mas que seja somente uma extensão de quem eu sou. E que eu vá me transformando cada dia mais, né? Como a Bíblia diz, brilhando como a luz da aurora, até ser dia perfeito. Não se conformando, não, mas eu já mudei tanto. Nossa, eu era muito diferente, agora eu sou muito melhor, então assim, né? Deu. Não. Enquanto tem vida, tem mudança, tem transformação, tem avanço, tem crescimento, tem conquistas. Enquanto existe, tá respirando, é para mudar. Tem coisa para aprender, tem coisa para ensinar e tem coisa para fazer. Amém? Eu espero, sinceramente, que você considere essas coisas. Que você não gaste o seu tempo somente preocupado com aquilo que você está fazendo para o Senhor. Mas que você se preocupe com quem você está se tornando. Quem você está se tornando. Se você, hoje, há pouco tempo eu fiz essa pergunta para umas pessoas e algumas ficaram com o olho assim bem grande olhando para mim. Eu falei, se hoje o mundo só tivesse você para ser fugiu a palavra, gente. Para ser um mensageiro das boas novas, através não só daquilo que você conhece, mas de quem você é, o mundo estaria perdido ou ainda teria salvação? Nossa, Renata, isso é pesado para se pensar. Não, isso precisa de ser uma preocupação nossa. As pessoas que me cercam, o grupo ao qual eu pertenço, a família da qual eu faço parte, se eles dependessem somente de mim, de quem eu sou, do meu estilo de vida, daquilo que eu prego e daquilo que eu faço, daquilo que eu vivo, eles têm uma chance de salvação ou não? Pensando assim, essa pergunta não é para trazer um peso ruim sobre mim e sobre a sua vida. Essa pergunta é para abrir os nossos olhos à nossa responsabilidade, né? Eu sempre ouvi muitas pessoas dizendo, mas isso era o apóstolo Paulo, mas isso era Jesus, mas isso... Gente, quando a Bíblia nos diz que Jesus deixou de ser o unigênito e passou a ser o primogênito, né? Quando ela também diz, quando ele mesmo nos disse, ei, eu vou e vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz até agora. Quando o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso não é porque eles eram pessoas que eram diferentonas, né? Separadas, não.
E se eles estavam dizendo, ei, eu estou dizendo que assim como eu tenho me tornado, você também é. Quando Jesus disse, ei, vocês vão fazer obras maiores, olha o que ele estava nos dizendo. Ele estava dizendo, o mesmo Espírito que está em mim, vai estar em vocês. E com o Espírito e com a palavra, vocês têm condições de fazer o que eu estou fazendo em maior escala. Quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não estava dizendo, ei, passa a vida toda só me imitando. Ele falou, não, se torne alguém que também seja uma inspiração para outras pessoas, sendo como Cristo. E a gente precisa de tomar isso para nós. Sair desse lugar de coitadismo, não, mas é porque eu não tenho nada para oferecer, eu não sou ninguém, eu sou o caquinho que rapou o jó. Não, querido. A Bíblia diz que você é a coroa da criação. Deus nos ama tanto que Ele enviou Jesus, não somente para nos levar para o céu. Jesus disse assim, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas eu te peço que os livre do mal. A vontade de Deus não foi nos salvar e nos tirar daqui. A vontade de Deus foi nos salvar e nos deixar aqui para ser uma inspiração para outras pessoas, através da nossa vida, através do nosso comportamento. Então eu espero que você acolha essa palavra, que você medite nisso, que você considere a palavra de Deus, sabe? Não como um livro de histórias, mas como um livro de instruções. Não somente para como você vai lidar com o outro, mas como você vai transformar a sua própria vida. Amém? Deus abençoe você. Que o Senhor continue aí trabalhando em você, né? Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. E eu creio que se você se mantiver aí firme, o Senhor vai completar toda boa obra dele na sua vida. Não só para transformar você, mas para transformar o ambiente que você vive, para transformar as pessoas ao seu redor. E com as suas obras, com a sua vida diária, sabe? Com o seu maternar, com o seu casamento, com o seu trabalho, com tudo que você faz, as pessoas vão ver a sua fé. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, um dia maravilhoso. E que você continue sendo abençoado e transformado pela prática da palavra. Beijo no coração.